Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, diga graças a Deus. Não, dá um graças a Deus bem forte, fala assim, graças a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus tem algo especial para mim e para você nessa noite, amém? Quantos podem dizer comigo assim, eu creio que nessa noite a minha fé vai produzir, acessar um milagre da parte de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu não sabia que ele teve tanto de testemunho, como foi maravilhoso. E a palavra de hoje é sobre fé. Fala comigo, fé. Fala comigo, é o que eu preciso nesses dias. Mover, fala comigo, na fé. E eu creio que nesses dias Deus tem nos desafiado a mover nessa fé que quebra o jugo, que joga por terra toda a fúria do inimigo. Amém, irmãos? E eu creio nesses dias que Deus ele tem nos dado graça e a palavra dele ela é fiel e ela tem, na verdade, nos feito romper no sentido de que, crendo naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é, naquilo que Deus fala comigo, pode fazer para as nossas vidas. Amém? Quantos creem nisso, graças a Deus? Aleluia. Quem crê que Deus está no lugar e Ele está para operar aqui no nome de Jesus? Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estava com um negócio no ouvido aqui, mas está me tirando a minha atenção, para te falar a verdade. Deus abençoe, irmão Vilmar. Nome de Jesus, meu querido. Está me ouvindo bem aí no fundo? Graças a Deus. Aleluia. Vou beber aqui uma aguinha para começar e aí acabou, irmão. Acelerar no 12, como diz o outro. Vou falar sobre fé. E eu quero falar sobre um tipo de fé interessante. Fala comigo assim, é a fé que me move. Não, vamos bem forte. Fala assim, eu creio que existe uma fé que me move. Assim como eu acredito que é o medo que nos paralisa. Sim ou não, irmãos? Então não é a fé que te paralisa, é o medo que nos paralisa, irmãos. O maior agente paralisador que existe, fala comigo, é o medo. Então entenda, existem várias maneiras de sentir medo. Até medo de romper, a medo de acertar, medo de avançar. A gente, nesses dias, a gente tem entendido que o medo, ele tem sido um agente que tem, na verdade, nos impedir de alcançar grandes coisas. Assim como também o medo também, ele pode produzir para mim, para você também, segurança em alguns momentos. Tem coisas que a gente fica com medo, a gente não faz, sim ou não? Sim ou não? Então a gente precisa entender que um medo que paralisa, fala comigo, ele é perigoso. Porque não deixa a gente falar assim, avançar. Fala prosperar. Então eu quero falar sobre uma fé, fala comigo, que nos move. Irmão, nessa noite eu quero chacoalhar sua fé de um jeito que você vai sair daqui ou com fé ou com muita raiva de mim. E tem muito tempo que eu não prego no Novo Testamento, num livro específico, que é o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Eu acho que tem bastante tempo que eu não acesso esse livro e fico nele, né, no Novo. Você está ligado, então tá bom, eu falei de proposta. Então que tem o povo que entende Bíblia. Qual o livro? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Moisés escreveu, e ele escreveu o Pentateuco, escreveu 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu, e tem muito tempo que eu não prego no livro de Gênesis, e hoje eu quero falar sobre essa fé que nos move nesse livro, porque eu tenho acreditado que tem pessoas na Bíblia, fala comigo assim, que mover pela fé, e alcançar, fala comigo, ainda escrever história. Irmão, pergunta para o seu irmão, qual que é a história que a sua fé está escrevendo? Não, mas que tem mais chocante, sim ou não? Que tem mais confrontador, sim ou não? Ou não é verdade? Pastor, o que a minha fé está escrevendo? Será que a minha fé está produzindo? Será que eu tenho tido, na verdade, uma fé que não está produzindo nada? Uma fé, infelizmente, ou talvez, será que eu estou sendo, fala comigo, religioso, ao ponto de estar num ambiente de fé e não acessando essa direção que a fé está produzindo, entrando e saindo do mesmo jeito? Então entenda, qual que é a história que a sua
fé está produzindo nessa noite? O que esse culto, agora nós termina, acaba o culto, o que a minha fé produziu dentro desse ambiente? O que a minha fé acessou nessa noite? Porque a palavra está sendo liberada, mas entenda, a palavra precisa ser conectada com a minha e a sua fé. Para quê, pastor? Para, na verdade, produzir milagres da parte de Deus. Fala comigo, eu não só quero acessar o milagre, fala comigo, mas eu quero escrever uma história. Fala, eu quero entrar para a história. Em nome de Jesus. Irmão, quem quer entrar para a história ainda esse ano, irmãos? De vir nesse altar e contar o cabuloso que Deus fez, que não era impossível, e de repente Deus começou a abrir uma porta, outra porta, e de repente você começa a acessar, e você fala, Deus, eu não imaginava, achei que ia acabar de um jeito, e acabou, na verdade, terminando em milagre da parte do Senhor. Então eu disse que tem pessoas, fala comigo, que moveram pela fé na Bíblia Sagrada. Fala comigo, eu creio. Não, fala bem forte, eu creio. Irmão, quando você fala de pessoas, eu coloquei aqui algumas pessoas, e talvez aqui de maneira tão simples, mas eu quero que você acesse essas pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que uma viúva, fala comigo, ofertou. Fala tudo que tinha. E entrou para a história. E o próprio Jesus falou dela. Falou entre os discípulos, falou assim, ó, ela deu mais do que todo mundo. Pergunta por quê? Quando ela não entregou 2 moedas, ela entregou tudo que tinha. Então, num culto como esse, você não precisa entregar só aquilo que é necessário, você tem que entregar tudo. Porque se você entregar só o necessário, seu culto é manco. Seu culto, na verdade, não vai alcançar o propósito que você veio. O que Deus quis dizer? Ele falou, olha, ela deu, fala, tudo. Tudo do seu sustento, tudo que ela tinha. Entenda, ela foi citada. Entenda, nem nome falou, era uma viúva. Foi lá e deu quantas moedas? 2. Mas a ação veio da onde? Fala, do coração. Entenda isso, culto sem ação de coração, você passa batido. E Jesus está no ambiente. Pegou a visão, sim ou não? Jesus no ambiente. Tem como eu passar batido se eu não tiver ação no culto. Então entenda, ela fala comigo, ela tinha uma fé. Fala, ela tinha uma fé. Fala assim, de entrega. Agora pergunta para o seu irmão, o que a sua fé tem feito sem entregar? Irmãos, eu não estou falando de dinheiro não, pega a visão, eu estou falando de coisas mais simples. Tem gente que vem no culto, vai embora, não entrega um glória a Deus. Tem gente que vem no culto, irmão, vai embora, não fala um aleluia. Tem gente que vem no culto, não consegue levantar a mão, fica com o bracinho de dinossauro. Já viu o dinossauro Rex? Pegou a visão, irmão? Não levanta nem a mão, irmãos. O que a nossa fé tem nos feito entregar? Isso mexeu comigo, porque eu falei, Deus, é tão simples. Ele falou assim, é simples demais. Receber é mais simples que vocês imaginam. Eu falei, eu estou entendendo que é mais simples do que a gente imagina. Então, fala comigo, a viúva tinha uma fé que entrega. Um homem, fala comigo, na beira do poço, fala, 38 anos. Quantos anos? Entenda, irmãos. Tem hora que para Deus ativar a minha sua fé, Ele vai precisar vir e falar com você especificamente. Porque aquele homem esperava o mover das águas todo ano, e quando ele ia para pular, o anjo movia as águas, outro pulava na frente dele, mas naquele dia Jesus falou, chega, eu vou lá falar com ele, e vou ativar a fé dele. Jesus perguntou para ele, a pergunta mais simples, você quer ser curado? Ele falou, deixa eu te contar um negócio, senhor, eu até quero, mas toda vez que eu vou, entendo, tem hora que Jesus só quer uma resposta, Ele não quer história triste. Nós vem num culto para contar história triste, Deus não quer história triste, Deus só quer uma resposta, quero. Simples o culto, sim ou não, irmão? Então, que o culto é mais simples que nós imaginávamos. Olha o culto desse homem, 38 anos na beira do poço. De repente chega um homem e fala assim, deixa eu te falar, o anjo hoje não vai vir porque eu estou aqui, eu sou maior do que o anjo. Pega a chave. Pega a chave, irmãos. O anjo hoje não vai vir, acabei de bloquear ele, hoje ele não desce. Hoje é comigo e com você. Já pensou um culto assim, irmãos? Jesus chega, olha, irmão, Jesus quebra o protocolo, quebra com a religião, do lugar, porque a crença limitante lá, fala assim, a crença limitante lá era, que quando o anjo movia o quê?
o primeiro que pulasse era curado de qualquer enfermidade. Jesus fez uma pergunta simples. Tem hora que entenda, Jesus vai fazer perguntas simples para acessar a maior dificuldade da sua vida. Pegou essa chave? Tem horas que Jesus vai fazer perguntas simples para acessar a maior dificuldade da sua vida. Quer ser curado? Ele falou, Senhor, eu te falo um negócio, Senhor, tem muito tempo que eu venho aqui, está tudo dando tudo errado para mim, minha empresa não prospera. Você viu como está a bolsa? Está um fracasso, entendeu? Está tudo dando errado, o juro está alto, o dólar aumentou, nada está funcionando. E Jesus falou assim, não, deixa eu te falar um negócio. Só quero saber se você quer ser curado. Tem hora, irmãos, que Deus só quer uma resposta, nós começamos a contar história triste. Entenda, tem hora que você for para você contar história triste, desvia disso e acesse a sua fé. Isso que Jesus falou bem claro. Jesus olhou e falou assim, não, já está bom, deixa eu te falar um negócio. Levanta e anda, sem pular no poço. Diz que a Bíblia fala, de repente. Eu penso que o pé dele deve ter começado a mexer. Eu penso que deve ter acontecido desse jeito. A força voltou nas suas pernas. E de repente ele batia e sentia. Quando ele sentiu, ele falou, posso ficar de pé? O que você quer dizer, pastor? Nós estamos, muitas das vezes, espiritualmente igual a esse homem. Na beira do poço, com Jesus e contando história triste. Fala, rensga. Fala, toma, fala, seu irmão, toma. Fala, segura. Chupa essa manga azeda. Põe sal, se vira. E de repente Jesus nos acessa. E a gente fala comigo, começa a sentir. Fala, qual que é o problema então, pastor, com essa fé? É que a gente, nesses dias, como igreja, precisamos voltar a sentir muita coisa que a gente não está sentindo. Sentir a presença de Deus, sentir a manifestação de Deus, sentir a glória de Deus, sentir o amor de Deus, sentir, irmãos, a presença fluindo. Irmão, nós precisamos começar a sentir, para a gente começar a levantar e andar. Pastor, eu fui no culto, não senti nada, está morto. Sim ou não, irmão? Fui no culto, não senti nada, não senti na abertura, não senti no louvor, não senti na palavra, não senti nada. Fala para o seu irmão, está morto. Tem que ressuscitar. Sim ou não, irmão? Fala comigo, eu creio que nessa noite eu vou acessar essa fé de voltar a sentir depois de muito tempo. Sim ou não, irmão? Quem crê nisso? Então esse homem na beira do poço fala comigo, eu creio que Deus pode fazer. Irmãos, olha que coisa forte, olha essa fé. Fala assim, a viúva de Naim, fala Naim. Irmão, a Bíblia fala que Jesus encontrou, fala com ela. Fala assim, Jesus encontrou com quem? Fala com a viúva. Pergunta por quê? Não, vamos de novo. Você não quer saber de nada, não? Não, vamos de novo, por quê? A Bíblia fala que o filho dela tinha morrido, sim ou não? Sim ou não, irmão? A morte, eu acho que é o último, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido, sim ou não? E a morte, quando ela vem, ela mata tudo. Sonhos, objetivos, sim ou não? Não é assim? Mas a Bíblia vai dizer que com uma mulher, fala comigo, tinha uma grande multidão. E com Jesus tinha uma grande, fala também. Então era a multidão da vida e a multidão da morte. Fala, a multidão da vida e a multidão da... Por que com aquela mulher tinha uma grande multidão? Funcionava assim os velórios daquele dia. Pega essa visão, olha a chave que eu vou te dar. Ela saía, fala assim, o cortejo ia seguindo. Ela era obrigada pela lei a andar, fala comigo, na frente do caixão. Todo mundo que ia vendo ela das suas casas, saía, fala, das suas casas. E entrava na onde? Fala, no cortejo. Aonde ela andava? Não, vamos de novo. Aonde ela andava, irmãos? Não, vamos de novo. Aonde ela andava? Fala, do caixão. Fala, da onde que ela andava? Entenda, você só vai encontrar Jesus se você estiver na frente dos seus problemas. Para de andar atrás dos seus problemas e começa a andar na frente dos seus problemas. A Bíblia vai dizer que ela estava na frente do caixão. Era o maior problema da vida dela. Jesus entrando na cidade, ela na frente do caixão. Ela encontra quem? Jesus. E Jesus pede a única coisa que ela podia fazer.
Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, não chore. O que Jesus quis dizer? Mulher, tenha fé, pare de chorar que eu vou ressuscitar seu filho. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Só que a igreja de hoje quer andar só atrás dos problemas. E atrás do problema, infelizmente, não funciona. Jesus quer ver você na frente das suas dificuldades. Jesus quer ver você na frente das suas adversidades. Jesus quer ver você na frente, irmão, daquilo que está querendo te paralisar, na verdade, te fazer crescer, te fazer avançar. Jesus quer nos ver na frente das dificuldades. E não atrás, irmão, naquele dia era tão cabuloso, que era pago um sacerdote naqueles dias. O miserável andava a 12 metros do caixão atrás, porque não podia tocar em coisa imunda. A mulher ia seguindo, o cortejo também, o sacerdote a 12 metros atrás. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus esse dia não chamou a igreja para andar atrás, Deus chamou a igreja para andar na frente da sua dificuldade. Pastor, mas como assim? Eu estou querendo dizer que é a sua fé que na verdade vira essa chave de entendimento, que tem coisas que só não se resolve porque você está atrás, e atrás ela não encontraria quem? Jesus. Jesus olhou primeiro para ela e falou assim: mulher, eu estou te dizendo uma coisa, pode parar de chorar agora. Se você tiver fé, para de chorar agora, que eu vou levantar esse menino agora. Agora eu vou ressuscitar. Diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão e tocou na onde? No esquife. O que quer dizer isso? Jesus, fala comigo, estendeu a mão. Entenda isso, irmão, porque ela estava na frente dos seus. Entenda, que é uma mão estendida, passa na frente dos seus problemas, deixa andar atrás, em nome de Jesus. Quem recebe? Quem toma posse, em nome de Jesus? Fala para o seu irmão, nós não podemos fazer um culto. Fala comigo, na dúvida. Irmãos, a dúvida, fala comigo, ela é complicada. Fala comigo, porque a dúvida gera falta de ação. Cara, mas que frase mais linda. A dúvida gera falta de ação. Entenda isso, irmãos. Se você está com dúvida em qualquer coisa, você está improdutivo. Você está, na verdade, sem render aquilo que você precisa render. A dúvida te faz errar o endereço, sim ou não? Virar na esquina que não era, né? Estou em dúvida, vira na esquina. Tem que dar uma volta, principalmente em Brasília. Lá em Brasília você errou um lugar. Irmãos, não sei quantos quilômetros tem que andar de volta para voltar onde estava. Porque, fala comigo, a dúvida, fala comigo, é perigoso. Fala comigo, a dúvida gera. Fala comigo, a dúvida é gerada por falta de ação. Olha como a dúvida pensa, será? Bem claro, irmãos. Será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Será que eu tento? Será que eu consigo? Quem tenta não consegue, você tem que fazer. Quem pegou a chave, irmão? Ah, pastor, eu vou tentar. Não, quem está tentando não consegue. Eu vou fazer. Quem entendeu, irmãos? Você não foi chamado para tentar, você foi chamado para fazer. Você não foi chamado para ser caldo, você foi chamado por cabeça. Quem está entendendo? Quem está pegando essa visão, irmãos? Pastor, se você pensar assim, não tem como sua fé não ser ativada. Se você pensar assim, não tem como a sua fé não prosperar. Fala assim, a fé prosperar. Mas fala comigo, eu não posso fazer um culto debaixo de dúvida. Conhece esse tipo de frase? Se vai tentar, vai dar certo. Será que eu consigo? Fala comigo, Deus colocou em mim. Fala assim, Deus colocou em mim. Fala assim, uma fé. Não, fala bem forte, uma fé inabalável. Quem entendeu isso aí, irmãos? Quantos quer que Deus colocou uma fé sobre a sua vida? Irmão, se Deus colocou uma fé sobre a sua vida, é impossível você não viver milagres da parte do Senhor. Deus colocou uma fé em você e nada é impossível para você e para as pessoas que movem na fé que Deus nos entregou. Sabia que o diabo odeia fé? O diabo não tem fé, irmãos. Ele trabalha dentro da realidade, matar, roubar e destruir. Mas o diabo não tem fé, o diabo odeia fé. Porque é pela fé que você vai ser salvo, mediante a graça. Sim ou não, irmão? Salvação envolve o quê? Fé. Então, quando a gente
prega sobre fé, dá um chacoalho tão grande na nossa vida, porque tudo que aquilo que o inimigo não quer é que você acesse a fé que Deus te deu. Que você destrave, que você acesse aquilo que Deus já te entregou de porção de fé. Porque para todo mundo Deus deu uma porção de fé. Todo mundo que entrou nessas portas, nos assistindo pela internet, tem uma porção de fé. E isso, irmãos, na verdade, é o básico que Deus precisa para fazer algo na sua vida. Porque o homem que andou sobre as águas e afundou e voltou para o barco, Deus chamou ele de homem de pouca fé. Imagina um homem com muita fé. Porque eu com uma pouquinha andou sobre as águas, imagina um homem com muita fé. A Bíblia compara a fé do tamanho de um grão de, na verdade, semente de abacate. É assim? É um grão tamanho de que jeito? É uma sementinha de que jeito? E na verdade ela compara, fala assim, é como. E não igual. Olha a diferença. É como, quer dizer que a semente germinada ela cresce. E depois as aias vêm, as naves do céu vêm e se aninham debaixo daquela árvore. Então não é igual, porque se fosse igual ia ficar daquele tamanhozinho. Todo mundo tem uma fé crescente. Uau, irmãos. Não sei quanto a você, mas eu estou acessando isso aqui. A sua fé no ano de 2024 vai crescer e muito. E você vai viver grandes coisas da parte do Senhor. Tudo aquilo que parece impossível, Deus vai chamar a existência como não fosse. Na verdade, como se não fosse. Na verdade, como se não fosse. Mas já é. Porque Deus chama a existência aquilo que não é. Como se já fosse. Quantos precisam nessa noite? Trazer a existência aquilo que não é. Como se já fosse. Como se já, fala comigo, existisse. Fala, eu creio nessa noite. Fala assim, uma coisa perigosa. Mas isso aqui mexeu comigo. Porque isso aqui mata todo tipo de religião na gente. Fala para o seu irmão, fé não é crença. Fala, tem uma diferença de fé e de crença. Isso é forte. E eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, é verdade. Sabe o que é crença? Crença é você achar que entrar aquelas portas ali, ó, você já tem que receber. Porque você é crente, você está na igreja há 20 anos, você segue a Deus, você é batizado no Espírito Santo, Deus fala com você. Entendeu? E fala comigo, é crença. Entenda, crença não tem nada a ver com fé. Deus nos deu uma fé, fala comigo, inabalável. Fala comigo, fé. Fala comigo, inabalável. Fala, crença não é fé. Fala para o seu irmão, não confunda fé com crença. Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Porque se a gente tiver fé por crença, nós vamos ter uma fé religiosa. Fala, isso é a pior coisa que existe. Porque tem muita gente hoje com a fé religiosa. E ele não prospera, ele não avança, ele não evolui, ele não cresce. Irmãos, ele não recebe, ele não sai do lugar. Ele passa culto e mais culto e não vê mudança e nem transformação. Por quê? Uma fé religiosa. Uma fé dentro da crença. Ah, porque eu sou crente, porque isso vai... Não, irmãos. Uma fé totalmente, irmãos, fora, fala comigo, do padrão. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, a fé é certeza. Inabalável. Ah, mas que palavra, irmãos. Fala comigo, eu quero essa fé. Essa certeza. Inabalável. Irmão, como eu já li sobre homens grandes que nasceu com o dom da fé. É cabuloso, irmão. Você conversar com gente que tem o dom da fé. É impressionante. Já li alguns livros americanos, gente cabulosa. E preparando esse esboço, eu consegui entender aqui de maneira, fala assim, bem clara. Que essa fé inabalável, essa certeza, é para mim nessa noite. Ah, irmãos. Pregar sobre fé é um desafio. Porque quando a gente está pregando, toda a voz de incredulidade quer dragonizar na gente. Ah, mas nem é assim não, ele não sabe nem o que eu estou passando, não sabe nem o que eu estou vivendo. Entenda, Deus sabe, Ele sabe que aquilo que você está vivendo é para manifestar um grande milagre da parte de Deus na sua vida. Aleluia, quem crê nisso, irmãos? Olha que coisa forte. Abra aí, Ed, Romanos 4,18. Olha o que é uma fé, fala comigo, inabalável.
Olha o que Abraão vai fazer. No qual em esperança, fala comigo, creu. Olha lá, creu. Contra. Fala para o seu irmão. Quanto mais eu espero, menos esperança eu tenho. Entenda, irmãos, quando a espera é grande demais, a tendência é matar total qualquer tipo de esperança. Se eu estou esperando, entenda isso, não existe, fala comigo, promessa. Quanto maior a promessa, maior vai ser o quê? A espera, irmãos. Quanto maior a promessa, irmãos, maior vai ser, na verdade, o tempo de você entrar e acessar aquilo que Deus está prometendo. Mas a Bíblia, eu estou falando de uma fé, fala comigo, inabalável. Olha que coisa forte. Ele creu contra o quê? A esperança. Tanto que ele, tornou-se pai de muitas nações. Conforme lhe fora dito. Assim será o quê? Entenda, fala comigo, quando Deus falou isso para Abraão. Fala comigo, quando Deus falou isso para Abraão. Fala assim, ele tinha 100 anos. Fala comigo, 100 anos. E a sua mulher era estéril. É forte, não é, irmão? Quando Deus libera essa palavra para Abraão, é tão profundo, porque Deus está falando assim, creia nas promessas de Deus. Fala para o seu irmão, creia na promessa de Deus. Não, fala bem forte, creia na promessa de Deus. Nós precisamos crer na promessa de Deus. Nós temos que crer na promessa de Deus. Irmão, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos, fala comigo, crer nas promessas de Deus. Olha o 19, você vê o tanto que é forte. E não enfraqueceu na onde? Na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era da idade de quantos anos? E nem tão pouco para o quê? Irmão, não ovulava mais, não menstruava mais. Era olhar e falar assim, não tem possibilidade nenhuma. Mas ele continua o quê? Tem gente que está esperando só um ano, já está abrindo o bico. Tem uns que é só um mês, já não está dando conta. Olha o 20, irmãos. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Que jeito que a gente duvida? Sendo incrédulo. Não acreditando, duvidando, questionando. Isso é o jeito de duvidar. Mas foi fortificado na fé, dando. Ah, pastor, estou passando um vale, vou dar glória a Deus. É aí, abençoado, abençoada. Tem que dar glória a Deus. Estou passando uma luta. Não quer nem orar. É aí, abençoado, que tem que glorificar. Dá o quê? Glória a Deus, irmãos. Pastor, eu estou passando. Não é nesse, fala assim, é nesse momento que eu preciso acreditar na promessa que Deus me fez. Irmãos, ele esperou falar comigo 25 anos. E quando chegou o momento, fala assim, quando chegou o momento, ele precisou falar comigo, acreditar. Com todas as suas forças, com todas as suas energias. Irmão, ela olha e fala assim, daí não sai mais nada. Sim ou não, irmão? Olhar para Sara, já tinha perdido os costumes das mulheres. Falou, Deus, não tem possibilidade. E esse Deus nos chamou para mover nessa fé. Só que a gente entra aqui e quer ficar numa fé, fala comigo, numa frequência bem mais baixa. E aí não vai, irmãos. Deus não deixa a gente acessar o milagre desse jeito. Nós precisamos acreditar, fala comigo, nessa palavra. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, depois de tudo isso. Fala assim, não acabou não. Porque Deus, ele é poderoso. A Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, fala assim, depois de tudo isso, Deus voltou a falar com Abraão. Ele teve um menino, o menino nasceu, filho de promessa, o menino que ia ser, na verdade, começar a cumprir a palavra de ser pai de nações, pai de multidão, aonde a palavra também está escrito que onde colocar a tua mão seria abençoado, onde também está escrito, através de ti serão benditas todas as famílias da terra.
Irmãos, acho que é uma coisa mais difícil a gente saber essas coisas e não acessar e não viver. E sendo que está disponível, só usar a fé. Só que a gente prefere fazer sacrifício do que usar a fé. A gente prefere sofrer do que usar a fé, irmãos. Porque depois fala comigo disso tudo. Para depois de todas essas coisas. Gênesis 22. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero dizer uma coisa. Talvez na sua vida isso nunca aconteça. Eu acho meio difícil. Mas Deus vai provar todo mundo que ama. Fala comigo, é na prova. Não é Deus que nos conhece. É nós que nos conhecemos. Porque é na dificuldade, irmãos. Sim ou não? Que você ganha um amigo e nasce um irmão, não é verdade? Sim ou não, irmão? É nas lutas. É quando te falta falar muita coisa. Porque quando você está abastado, não falta gente para estar perto, não é assim? Mas na hora que a luta vem, e não dá para entender aqui, irmãos, no texto, porque é tão, fala comigo, poderoso, que Deus fala comigo, vai provar, Abraão. Fala aí, na sua fé. Eu queria que você conseguisse alcançar comigo aquilo que eu anotei ali, por quê? Quando Deus pediu Isaac, Deus estava pedindo a única possibilidade de Abraão viver aquilo que Deus estava prometendo, na verdade tinha prometido. Pegou isso aí, irmãos? Era a única possibilidade daquele homem ser pai de nações, era um menino. Deus vai lá e pede. Deus estava falando assim, Abraão, vai lá e mata a promessa que eu te fiz. Vai lá e mata a promessa que eu te fiz. Irmãos, esse versículo aqui é tão profundo, porque aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, vá-te à terra de onde? Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu ainda, o quê? Te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi aonde? Ao lugar lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e... Meu Deus, ainda demorou 3 dias, misericórdia, meu pai, que aflição, não sei quanto a você, mas... E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui, e com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado o quê? Tornaremos o quê? A vós. E tomou o quê? Abraão, a lenha, o holocausto, do holocausto, e pôs lá sobre Isaque, seu filho. E ele, o que? Tomou o fogo e o cutelo. E nas suas mãos. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. E disse, meu pai. E ele disse, o quê? Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o quê? O holocausto. Uau! E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou o quê? Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E o quê? Amarrou Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar, cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão. E tomou o cutelo para o imolar seu filho. Mas o anjo do céu lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, o quê? Então disse, não estenda as mãos sobre o moço
e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Uau! Então levantou Abraão os seus olhos aos céus e olhou, e eis que um quê? Carneiro, detrás dele, está, dele, travado pelos chifres, num mato. E eis que Abraão, o quê? E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor, o quê? Bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E o quê? Grandiciosamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como as areias que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá o quê? A porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Porquanto o quê? Uau, fala comigo, eu creio, então posso. Quem recebe no nome de Jesus? Então fala para o seu irmão, sempre perto de uma grande promessa, Deus vai provar nosso coração, para ver se a gente está pronto ou não, sim ou não? Ou para a gente mesmo saber se nós estamos prontos ou não. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Lê nesse texto assim, a gente lê tão simples, mas você consegue entender assim, tanto princípio, né, que Deus tem feito aqui. Porque fala comigo, versículo 2. Fala, Deus é específico. Fala no pedir. Ai, irmão, isso aqui é tão bom. Quando eu li isso aqui, eu achei tão interessante. Deus é específico, fala comigo, no pedir. Fala, Ele não deixa dúvida naquilo que Ele quer de nós. Sim ou não, irmãos? Abraão não tinha outro filho? Tinha ou não tinha? O pecado com Agar, tinha ou não tinha? Mas Deus falou de que jeito? Pega o teu único, porque o único filho que Deus conhecia e reconhecia era quem? Era Isaac, irmãos. Porque quando ele teve Ismael, o nome dele nem era Abraão, era o quê? Abrão. Era um tempo de pecado. Quando Deus mudou o nome dele, Deus falou, agora eu quero o teu único filho, eu quero que você ama. Deus é específico no pedir. Você entra por essas portas achando que Deus não vai pedir nada, Ele vai te pedir alguma coisa. E Ele nunca vai te pedir aquilo que você não tem apego, que você não tem amor. Deus é específico. Ele falou, pega o teu filho a quem tu, fala comigo, amas. Então Deus é específico a pedir. Na verdade, Ele não deixa, fala comigo, dúvida naquilo que Ele quer de mim e fala comigo de você. Mas ela tem uma fase bem forte. Mas entenda, Deus só vai pedir o que primeiro Ele já te deu. Específico no pedir, mas nunca pede aquilo que Ele não te deu. Deus só vai pedir aquilo que Ele já te entregou. E Deus nunca vai pedir uma coisa que Ele nunca entregou e aquilo também que Ele nunca deu. Pegou aí, irmãos? Ah, Deus está me pedindo algo muito cabuloso. Não, irmão, entenda, Ele não vai pedir uma coisa que, na verdade, Ele já não te entregou, que Ele já não te deu. Tudo que Deus te pediu hoje, nessa palavra Ele já te deu, já está na sua mão, só falta você soltar. Fala comigo, pela fé. Porque o que tem de gente aqui precisando soltar algumas coisas não é brincadeira. O que tem de gente aqui, irmão, precisando, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, soltar o Isaac. E não matar o Isaac, e não entregar o Isaac, mas é levar o processo do Isaac até os últimos minutos, segundos, não é brincadeira. Deus só vai pedir aquilo que Ele já, fala comigo, que Ele já deu. Irmão, Deus já te entregou, só falta você entender o propósito. Ah, pastor, estou vendo uma dificuldade. Entenda, Deus já te abençoou, só falta você entender o propósito. Entenda, irmãos, eu coloquei uma frase aqui, ó, o que fazer quando estamos, na verdade, ou quando Deus está, na verdade, fala comigo, nos provando. Deus não nos prova, irmão, para reprovar, Ele nos prova é para aprovar. E Deus não vai provar ninguém que não tenha fé, não existe prova sem fé. Todo mundo que está aqui pode estar sendo provado, mas tem uma fé para sair dele. Tem uma fé para sair dela, irmãos, em nome de Jesus.
Eu falei, eu posso estar sendo provado, mas eu tenho fé para suportar e sair dela. Quem está sendo provado desses dias, irmão? Levanta a mão aí, sorria. Irmão, está sendo filmado. Deus só pede aquilo que Ele já deu. E aquilo que Ele já entregou, Ele tem o poder de pedir para mim e para você. E eu lendo aqui, eu achei tão interessante, versículo 3, olha a coisa forte. Então se levantou que hora? Abraão, que hora? Fala de madrugada. Ele arrumou, arriou o jumento, sim ou não? Tomou consigo quantos moços? Isaac, seu filho. Cortou o quê? Do holocausto. E levantou-se e foi a um lugar aonde? Fala, quem está faltando aqui? Pergunta quem está faltando. Fala a Sara. A Sara era a mais importante dessa história, sim ou não, irmão? Por que a Sara não entrou? Fala comigo, existem dois sentimentos. Que ele anda dentro de nós. Fala dentro de mim. E dentro de você. Um precisa andar acordado e o outro dormindo. Abraão era o sentimento, fala comigo, fé. E a Sara, incredulidade. As irmãs perdoam, só estou. Mas já pensou Abraão acordando Sara na madrugada, falando, Sarinha, levanta. Ela, o que foi, meu irmão? Por que foi, Abraão? Levanta, nós vamos matar nosso filho. O que ela ia fazer? As mães deixavam? Ia deixar, irmão? Então sempre vai andar dois sentimentos dentro de você, fé e incredulidade. O problema é que nós, infelizmente, entramos no culto com a incredulidade muito acordada e café dormindo. Existem dois sentimentos que andam dentro de nós 24 horas, fé e incredulidade. Ou você põe um para dormir e deixa o outro acordado, ou senão você vai viver fracasso. Sempre na expectativa de alcançar algo. E nunca vai alcançar. Você viu Abraão acordando a Sara? Daria certo? Hã? Cutucão. Já deu um cutucão na esposa? Já deu na cama? Vamos acordar. De repente ela, o que foi, Abraão? Nossa, que dia lindo. É hoje. Dia de quê? Matar o menino. Da onde, irmão? Vai nunca. Mas não vai mesmo. Eu demorei quantos anos? Você não vai levar. Irmão, Abraão, eu te mato, mas você não leva esse menino. Sim ou não, irmão? Pega esse pedaço de lenha e rumo na sua cabeça, mas você não leva esse menino, irmão. Irmão, a mãe vira uma leoa, irmãos. Abraão caladinho, deixou a Sara dormindo e fala, foi. Não contou nada, isso aqui é ensinamento. Você fica contando coisas para a sua incredulidade, ela mata antes de acontecer. Uau! Fica acordando a Sara e contando as coisas para a sua incredulidade, e ela, na verdade, vai matar as coisas antes de acontecer, irmãos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar, fala comigo, dormindo. Sarinha apareceu no texto? Nenhum momento ela aparece no texto, irmão. Porque ficou, quando ela descobriu, Abraão estava longe, nem ele sabia para onde estava indo. Deus contou depois de quantos dias? Ele visualizou, ele sabia o monte, mas não sabia o lugar. Então entenda, não dá, irmão, não tinha Wi-Fi, não era pegar o WhatsApp, fala, e aí, Abraão, por chamada? O que aconteceu? Você saiu mais cedo? O que rolou? Onde você levou nosso filho? Está faltando 2 servos, está faltando um jumento. Onde você está, Abraão? Pegou como que é difícil, irmão? Não tinha como ligar, irmão. Não sabia se ia voltar e nem o que foi fazer. Porque ele não contou. Tem hora que nós precisamos deixar a nossa incredulidade sem saber, fala comigo, de nada. Mas o nosso problema é que nós acessamos ela, você vive acordando ela, e ela acorda e não deixa acontecer o milagre. E está cheio de crente assim, com a promessa, com a palavra liberada, mas o milagre não acontece e nem prospera, porque a incredulidade é maior do que a fé. E quando a sua incredulidade é maior que a sua fé, infelizmente, você fica vivendo uma religião e nunca avança, nunca prospera, nunca muda, sempre a mesma conversa, sempre é o mesmo corpo, porque as coisas não acontecem. Nessa noite eu estou aqui para sacudir sua fé. Fala para o seu irmão, deixa a Sara dormindo. Fala para ele, deixa a incredulidade dormindo. Sim ou não, irmão? Porque eu creio nisso, irmão. Fala comigo, o primeiro desafio de Abraão. Fala para o seu irmão, o primeiro desafio de Abraão foi dentro da sua casa, irmão. Não da casa do ambiente com a esposa, não. Foi dentro da casa dele aqui, ó. Ele olhou para dentro de si e falou assim, hoje você vai dormir. E a fé vai comigo.
Porque, irmão, se tornou pai da fé nesse momento. A Bíblia fala que ele foi justificado não só pelas obras, mas também pela fé que teve, irmãos. Vir num culto, irmãos, e não mover na fé, fala comigo, é loucura. Ai, irmãos, como é difícil a gente agir por fé. Como é fácil a gente agir pela emoção, sim ou não? Quantas enrascadas a sua emoção te colocou? Vamos de novo? Quantas enrascadas as nossas emoções nos... irmão, quantas mais canta enrascada que eu já entrei. Tadinho, coitado. Não, vamos ajudar. Coitado é de mim, irmão. Sim ou não, irmão? Quantas das vezes as nossas emoções nos colocaram em perrengue, Tem gente que até hoje está vivendo a vida inteira de uma emoção que fez errado lá no passado e não consegue sair, está preso. Hoje precisa ser solto. Está vivendo um ciclo repetitivo assim, naquela emoção, irmão, porque não consegue sair daquele ciclo de emoção que fez lá no passado e não consegue vencer isso, não consegue avançar, não consegue prosperar isso. Hoje é noite de romper isso no nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Versículo 4. Olha que coisa forte, irmão. Misericórdia, está acabando, é o culto. Quantos dias depois? Ao terceiro dia levantou Abraão e os seus, e viu, fala com assim, o lugar de longe. Ele viu o lugar de onde? Fala, Deus mostrou o lugar. Fala, Deus mostrou o lugar. Não, fala bem forte, fala assim, Deus mostrou o lugar. Você sabia que pode nessa noite ter um lugar que Deus vai te mostrar para a sua fé operar? Não, mano, não precisa que você não entendeu, irmãos. Irmãos, vou falar de novo. Deus vai te mostrar o lugar onde a sua fé vai operar. Onde a sua fé vai multiplicar, onde a sua fé vai promover, onde a sua fé vai multiplicar, onde a sua fé vai extrair, onde a sua fé vai transicionar, onde a sua fé vai, na verdade, gerar milagres para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Irmão, o que é isso? Olha o versículo 5, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o quem? E o moço, iremos até ali, e havendo o quê? Tornaremos. Fala comigo, aí tem fé. Porque ele profetizou, porque o que Deus tinha pedido era o que? Era diferente disso aqui, não era? Então ele olhou e falou, aqui Deus já mostrou, e agora eu vou, porque tem lugar, fala assim, que Deus mostra. Fala assim, tem lugar que Deus mostra. Que não dá para levar ninguém. Sim ou não, irmão? Deus mostrou o lugar, mas não deixou ninguém ir com quem? Com Abraão. Isso aqui, a gente acha que é coisa assim, fala assim, normal. Mas vamos lá. Se ele leva os dois moços, fala assim, ia mudar o propósito. Os dois moços falam assim, fala de força. Em todo o processo de fé, Deus não quer só a força. Pegou a chave? Tirou a chave? Eu sei, eu sou entendido, eu estudei, eu faço isso, sou pós-graduado, sou doutorado. Deus não quer saber de nada disso. Em todo o processo de fé, Deus quer falar assim, não precisa das suas forças, não precisa da sua capacidade, não precisa da sua inteligência, não precisa da sua experiência, eu não preciso de nada. Eu é quem estou conduzindo e eu que estou dando a direção. Então deixar os moços era deixar, fala comigo, a força. Porque pensa bem, os dois moços da casa do Abraão, está lá o Abraão com o cutelo, o menino deitado. Quando ele vai para sentar, o que esses moços faz? Você ia deixar? Os moços falam, pai, Abraão ficou louco, segura de lá que eu seguro de cá. Força. Em todo o processo de fé, na minha e na sua vida, Deus está falando, eu não preciso da sua força. Larga esses dois servos lá e vai sozinho. Quem entendeu o propósito, irmãos? Só que tudo hoje é na nossa força. A gente quer fazer as coisas na nossa força. Está lá um menino deitado, o cutelo arrumado já para levantar. Ia mudar o propósito do projeto, do propósito de Deus. Os moços falam, calma aí, Abraão, você está ficando louco porque você vai matar um menino, quanto tempo você esperou? Ia começar segurava Abraão, força, entenda, se você quer viver promessa de Deus, algo vivo da parte de Deus, abra mão das suas forças, fala, Deus, é verdade, eu não dou conta, está nas tuas mãos, é o Senhor quem está dando a direção, eu estou abrindo mão da força natural e tomando força espiritual no nome de Jesus, eu quero andar na força da minha fé.
Aleluia! Chega de andar na força dos meus braços, irmão. Chega de ficar tentando. Chega de querer ficar mudando. Irmão, quantos crentes querem mudar a coisa na força? Quer mudar o casamento na força, quer mudar a vida espiritual na força, quer mudar a vida conjugal na força, quer mudar os filhos na força, quer mudar na religião, quer mudar na verdade, no medo, passando medo. Entenda, tem coisas que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Ele deixa quem? Fala 2, moço. Irmão, era menino jovem, viu? Ele não deixava matar aquele bichinho de jeito nenhum. Ia acabar, não era o propósito, mas ia impedir. Depois Abraão deixa o quê? Fala jumento. Não, vamos lá, deixa o quê? Não, vamos de novo, o que Abraão deixa? Fala assim, o jumento representa troca de propósito. Em toda vez que você estiver caminhando com fé, jumento não pode andar com você. Que pancada, irmão. Tem crente andando com jumento e não é pouco. Até ele está virando jumento, de tanto andar com jumento. De onde saiu esse pastor, meu Deus? Que culto estranho é esse? Cara, Deus falou comigo. Pai, isso aqui foi 3 horas da manhã, estava germinando em mim. Deus falou, Wesley, no processo do sucesso de alcançar grandes promessas, quem está com jumento vai dar errado, porque jumento é troca de propósito. O jumento é aquele que buzina no seu ouvido, não vai dar certo não, você não vai conseguir não, você não vai. Jumento fala comigo, troca de Abraão, olhando para o menino, fala assim, Abraão olhando para o menino, cutelo na mão, fala cutelo na mão, levanta o cutelo, todo mundo, levanta o cutelo. Olha para o Isaac, olha para o jumento. 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 Sangue por sangue, vai o do jumento. Pá! Sim ou não? O jumento era troca de propósito. Para de ficar andando com o jumento, porque senão as coisas não vai dar certo. Jumento é falar assim, ó, não faz isso não, vai dar errado. Não faz isso, entenda, irmãos. Nós precisamos andar com quem quer fazer a gente crescer e avançar. Se a pessoa está te atrasando, não foi bem assim que Deus falou, não precisa fazer isso tudo não, para que fazer isso, para que acontecer, para que fazer, para que tanto investimento, para que isso, para que tanta busca, para que tanta Bíblia. Entenda, irmão, nós precisamos andar com gente que nos faz prosperar e avançar. Amanhã, segunda-feira, é dia de falar, ô jumento, chega de andar comigo. Ué, irmão, você quer avançar ou não quer? Quer ficar nessa mesma aí? Tudo certo. Aqui nós estamos pregando para a gente prosperar. Porque o jumento pode ter muito nome, viu? O jumento pode ser uma incredulidade, uma verdade, uma religiosidade. O jumento pode ser uma Netflix. O jumento pode ser o Instagram, pode ser a internet. Irmão, para de ficar andando com aquilo que está roubando. Desviando o propósito. Eu vou orar. Meia-noite está lá. Não, irmão, eu vou orar. Não mais 10 minutos. Eu vou orar. De repente você fala, eu vou orar. Não orou, não buscou, e o jumento está lá, juntinho com você. Deus está levantando nós nesses dias para parar de andar com o jumento. O jumento vai até ser um certo ponto, mas chega um ponto, Deus fala, daqui para cá ele não passa, porque daqui para cá é eu e você, eu estou te ensinando. Você quer vencer, quer ser pai de multidões, quer ser pai de nações, quer prosperar, quer ficar rico, quer ser abençoado, quer escrever uma história de fé, entenda, não leve o jumento, porque senão vai dar errado. Porque tem gente aqui que do ano passado já tinha que ter verdade, ter soltado o jumento, está com o jumento aí ainda. Pastor, esse ano eu vou fazer isso, até hoje não fez, porque está com o jumento. Solta o jumento, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pastor, eu quero começar a fazer isso, eu quero começar a ajudar. Então, não vai, irmão, porque o jumento é troca de propósito. Irmão, é melhor matar o jumento que matar o menino. Quem está entendendo o mistério? Tem hora que a gente está matando, irmão, tem gente que não está faltando jumento, é todo mês um jumento. Deus nessa noite está nos ensinando. Até um certo ponto, daqui para cá, Gabriel, agora só vai o seu menino e a oferta. Não sobe comigo
na minha presença, onde eu vou fazer, jumento não vai. Quantos quer parar de andar com jumento? De verdade, irmão. Vocês falam, eu estou cansado dessa vida. Esse jumento não vai comigo mais nem um dia. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Parece, é explosivo. Irmão, pregar sobre fé é algo explosivo, irmãos. Eu falei que eu ia chacoalhar a sua fé aqui hoje. Você sai mudado ou você sai com raiva de mim demais. Mas eu não posso fazer nada. Eu não tinha outra palavra para pregar, eu só tinha essa. Sim ou não, irmão? Então tem gente que está aí, pastor, vou fazer. Irmão, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a mesma coisa. E o jumento olha para ele, olha para o Isaac, olha para ele, olha para o Isaac, olha para ele, e Deus fala, não tem jeito de eu mudar nada. Deus está chamando uma igreja que obedece princípios para viver coisas extraordinárias. Irmão, cada domingo eu estou ensinando coisa aqui que não tem como não mudar e não viver milagre. O acesso está liberado, a veia da instrução está liberada, a palavra de ciência, de conhecimento, a palavra de sabedoria, irmãos, está liberada. Irmãos, entenda isso. Como eu me peguei nessa madrugada falando, Deus, eu vou matar esse jumento hoje. Mas eu não ando com ele mais. O jumento vai ficar lá embaixo. Subir comigo ele não vai. Falar que o jumento não sobe. Olha o versículo 6, irmãos. Quem está comigo? O versículo 6 vai falar comigo, fala assim, oferta, anda com oferta. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre quem? Seu filho. O menino era oferta? A lenha também era oferta? Andaram junto. Ele tomou o quê? O fogo e na sua mão. E foram ambos o quê? Juntos. O menino era oferta, a lenha oferta, Abraão com fogo e eles com os dois foram que jeito? Juntos. Olha a visão, pega a visão, só para você entender uma coisa. Do versículo até o 10 vai falar sobre a oferta. Vai lá, olha o 8, olha para você ver. Agora eu vou te dar um entendimento. E disse a Abraão, Deus proverá para si o quê? Para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram no lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, fala organizado, fala, arrumadinho, em ordem. Fala assim, coisa arrumada. Que a gente tem mulher para Deus fazer de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito você faz é para o capeta. O capeta que aceita de qualquer jeito. O capeta aceita na encruzilhada. O capeta come no chão. Para Deus não. Ele pôs de que jeito? Elias do mesmo jeito. O capeta foi até o meio-dia. Na hora que acabou, falou, acabou, Baal, acabou. Então agora nós vamos arrumar o altar. Nós vamos arrumar as teias, nós vamos arrumar a vala certinho. Esse derrubou, fez bagunça. Arruma o altar primeiro. Depois veio fogo do céu. As coisas com Deus é com ordem e decência, irmão. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito ele não recebe. Você não vai ver nada de Deus para você de qualquer jeito. Você quer de qualquer jeito? Deus vai olhar e falar assim, aquele irmão eu vou dar para ele de qualquer jeito. Toma de qualquer jeito. É assim que você quer? Então, para com esse pensamento, que se é para Deus é de qualquer jeito. Não é, não funciona assim. Nem na Bíblia e nem em nenhum lugar. Deus quer o seu melhor. Ah, pastor, o que Deus quer de mim? O seu melhor. Pastor, o que Deus quer de mim? Seu tudo. Pastor, será que Deus quer? Não, Deus quer tudo, irmão. Deus quer sua casa, Deus quer sua família, Deus quer o dinheiro que está na sua conta, Deus quer sua empresa, Deus quer seu negócio, Deus quer seu tudo, Deus quer seu coração, Deus quer sua alma, Deus quer tudo, irmão. Ele não te divide com nada nessa terra. Ele tem ciúme por nós. Ele zela por nós, irmãos. Uau! Quando eu subo aqui, eu venho para arrebentar é tudo, irmão. Não vem fazer meia boca, não. Meia boca nem vem. Fique lá em casa. E olha que hoje eu não estou bem. Tomei azitromicina ontem, era 3 horas da manhã. Acordei. Passando mal, gripe, braba, garganta ruim. E eu estou aqui, o melhor. Porque de qualquer jeito Deus não quer. Não vem com esse negócio de qualquer jeito, não, que não é para Deus. É para você. Deus quer o melhor. A viúva deu o melhor. E ela foi citada porque deu o melhor. 2 moedinhas, mas era o melhor que ela tinha no coração. Ele arrumou o quê? Ele arrumou o quê? As lenhas, não foi? Ah lá, ó, e ali no altar pôs em
ordem a lenha. E o quê? Amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre ele o quê? Deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha o versículo 10, até o 10 está falando de oferta. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo. Pegou o cutelo. Para o quê? Fala, até aqui, fala comigo, é oferta. Fala assim, de entrega. Fala, eu não posso entregar qualquer coisa. Vir num culto para entregar qualquer coisa é bobeira, irmãos. Vem num culto para entregar seu melhor. Deus quer o seu melhor, irmão. Deus quer seu melhor, glória a Deus, seu melhor aleluia. Deus quer sua melhor adoração. Deus quer seu melhor sorriso para com seu irmão. Olhar para ele e falar, que bom que você está aqui hoje, que benção. Irmão, uma pessoa que você não conhece, irmão, o que você mexe, o que você faz? Não, eu faço isso. Faz um network aqui dentro, irmão, alegre, sorrindo. Você mexe com o quê? O que você faz? Não, eu mexo com isso. Igual tem irmão, parece detetive 007. Acabou o culto, ele... Cadê o irmão? Sabe aquele ninja que joga aquelas pedras? Sumiu. Irmão, o seu melhor. Para ali e fala, irmãozinho, aí, pai do Senhor, que eu te vi aqui, como é que tá? Como é que é o seu nome? Falando tal, o que você mexe? Ah, eu mexo com carro. Pois não, sua oficina, tal lugar. Irmão, o que você mexe? Eu mexo com móveis. Ah, pois é, onde você está precisando fazer uns armários? Onde é? Network, irmão. Cumprimento os irmãos com sorriso. Irmão, o que você faz? Mexe com bolo? Não, estou na fome. Semana eu vou lá. Não é verdade? Não é assim, irmão? Não é? Network, irmão, dentro da igreja, não sabe. Irmão, o que você faz? Advogado. Pois eu estou com uma causa, parece que está perdido, mas Deus, você tem. Então, Deus sabe. Irmão, a gente precisa disso. Agora a gente sai dali, irmão, a gente precisa ter essa comunhão. Tem gente que entra e sai. Você fala, misericórdia. É muita fome. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, eu creio. Deus quer o meu melhor. A lenha era melhor, a oferta era melhor, tudo melhor. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me. Fala comigo, o segredo de sair da prova. Qual que é a palavra? Eis-me aqui. Você viu que o Isaac fala, Abraão fala, e agora está falando de novo? Qual que é o segredo de sair da prova? Ó, eis-me aqui. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho, Então levantou Abraão os olhos, levantou os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, num quê? No mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Cara, você não vai entender a revelação que Deus deu isso aqui, não. Aquele que Deus está pedindo, Ele não quer, porque Ele já tem algo preparado. Ele só quer ver a decisão do seu coração. Então, se Deus está pedindo, irmãos, não é que Deus quer, não. Quando Deus falou com o homem rico lá, que para ele vender tudo, dar aos pobres, Deus não queria. Deus queria a decisão do coração dele. Ele não teve, foi embora. Pegou a visão, irmão? Tudo nesse lugar é decisão de coração. Deus não está querendo ser o Isaac, ser o melhor, não. Deus não está querendo essas coisas no sentido de você ter que dar e ficar sem nada, não. Deus quer que essas coisas não fiquem entre você e Ele. Porque se você está aqui na refrigério e está pego com essas coisas, você está enrolado. Você não vai suportar ficar aqui. Porque a palavra vai te pegar. E eu não posso fazer nada sobre isso. Ah, pastor, eu estou aqui, eu amo demais minha empresa, que é a Deus. Entenda, Deus não vai deixar. Uma hora você não vai dar conta de tocar só para Deus te mostrar que você não é suficiente. Vocês têm tempo para ouvir um testemunho? Eu tenho tempo, eu quero perguntar para vocês. Tem ou não? Um dia eu tinha uma confecção top. Falei, vou ser empresário e ficar rico. Era a minha intenção. Montei a confecção com o irmão, o trem foi dando certo, nós começamos a costurar. Um dia o trem começou a dar errado. Deu errado, eu vim embora no ônibus, mas grilado com Deus. Quem já ficou bravo com Deus? Mostrou na minha mente, fiquei bravo com Deus. Falei, nada, só me põe nesse negócio, quebrou. Vendi meu lote, pedi carro, pedi moto, acabou com tudo. Nada deu certo. E o Senhor me pôs nessa vergonha, nesse fracasso. Eu fui falando trem, irmão, na minha mente, falando trem. O meu erro foi o quê? Descer no ponto na casa da minha avó.
Cheguei lá na minha avó deu uma olhada para mim assim e falou, Wes, você não está bem não, né? Eu falei, não estou não. Ela falou assim, vai para aquele quarto, joelha lá. Eu fui lá e joelhei. Ei, irmão, toma. Deus falou tudo que eu tinha pensado dentro do ônibus, andando de ônibus. Andar de ônibus é uma loucura. Deus falou tudo que eu tinha pensado, e Ele falou assim, para você saber que eu sou Deus na sua vida, amanhã eu te abro uma porta que vai mudar a sua vida. Só para você saber que eu sou Deus. Deitei e esqueci, só que Deus não esquece. Quando você começa a desafiar Ele, achar que Ele não pode, que Ele não vai fazer, Deus não se esquece. No outro dia minha mãe me ligou, falou, Wes, eu fui na confecção comprar umas roupas, e o homem lá está querendo uma pessoa para tocar a confecção dele. E eu falei, mas como assim? Foi, disse que é para você ir lá conversar. Eu falei, ó, eu vou. Cheguei lá, irmão, mais ou menos assim, sem entender, esquecendo do B.O.zinho que eu arrumei com Deus, porque a gente esquece dos B.O. que a gente arruma com Deus. Esquece ou não esquece? As revoltinhas da gente, anda revoltadinho, né, mostradinho, você vai tomar. Cheguei eu lá, conversei com o homem gostou de mim, irmão, eu para mim dentro do meu olho, falei, rapaz, você é um cara de gente boa. Eu saí, eu tinha, na época, era umas 12 máquinas, costurava, já estava tudo certo. Eu sei que na fusão da minha confecção com a dele, nós chegamos a 37 máquinas, 14 costureiros e 7 ajudantes. Nós fazíamos 600 calças no dia. Eu falei, fiquei rico. Só que eu tinha esquecido de Deus. Da feiura que eu fiz dentro do ônibus. Em 30 dias eu ganhei o dinheiro de um ano costurando para esse homem. Mas um dia esse homem deitou, nós não tinha contrato, não tinha nada. E aqui tem função. E eu dava umas palavras motivacionais para os costureiros. Eles ficavam loucos, irmão, no começo do dia. Nós vamos arrebentar. E eu usava que eu já era bom para falar, eu motivava eles. Falava, rapaz, isso aqui tá bom demais. Moço, e saía assim, entrava na ponta da confecção, saía 600 calças no dia. E o homem ficava louco. Falava, como esse povo nunca trabalhou assim? Eu falei, não, isso é bênção de Deus, fica tranquilo, vai dar certo. E ele vendendo, irmão, vendendo, o pau quebrando. Irmão, nós que deu, chegando em 30 dias, ele disse que deitou. Veio uma voz e falou para ele assim, desfaça um negócio com aquele menino. Eu me lembro direitinho, ele me chamou no canto, a confecção grande, o galpão enorme. Ele me chamou no canto da mesa e falou assim, ó, eu ouvi uma voz. Eu falei, é o diabo. E a voz falou assim para ele, falou para mim assim, ó, não tem negócio mais com você, é para mim desfazer meu negócio com você. Irmãos, eu vi, por Deus, eu vi uma tesoura, eu queria enfiar na garganta dele. A gente é ser humano, sim ou não, irmão? Eu ia para a Europa, já estava tudo certo. Eu ia viajar, irmão, estava rico. Irmãos, 37 máquinas. Irmão, era dinheiro na época. Roupa já deu dinheiro. É nessa época que dava dinheiro. É nessa época do sucesso. Bernardo saiu arrebentando. É na época, irmão. Custava para Pitbull, Jandarro, só para você pegar um nível. Era nessa época. Na hora que eu olhei para ele, falou assim, eu baixei a cabeça e falei, Deus, é o Senhor ou é o Satanás? Se for o Satanás, eu vou pôr a mão na cabeça dele agora, eu vou expulsar. E ele falou assim, eu ouvi uma voz e eu não fiquei com medo. Era uma voz suave, falou para mim assim, ó, eu olhei, minha janela estava aberta, eu deitei, e eu vi a lua, e a voz veio assim, bem suave, desfaça um negócio com aquele menino. Minha voz embargou, quis chorar, segurei o choro, porque eu baixei a cabeça, eu levantei e lembrei de Deus. Foi o Senhor que está me punindo, o Senhor está provando meu coração. Ali eu quebrei bem quebrado, irmão, uns 30 e tantos cheques na praça voltada, as máquinas eu devolvi. Não tinha cheque em São Paulo, mas era bagunça. Quebrei no 12 mesmo. Deus falou, eu só queria te mostrar que a hora que eu quiser mudar a sua vida financeira, eu mudo. E para mim não quer dizer nada. Eu falei, eu entendi, Deus, da pior maneira. E ele falou assim, você não vai ser empresário. Eu falei, não, também já entendi isso. Direitinho. Entendi que não vai dar para ser empresário. Entendi, irmão. Entendi, certinho. Entendi. Quebrei. Levei uns 5 anos para limpar o nome, tinha cheque voando. Quem já teve cheque voador sabe o que eu estou falando. Sim ou não? Cheque voa longe. Tinha um São Paulo protestado. E quem já fechou um cartório? Vocês sabem o que eu estou falando, irmão. É fracasso total, irmão. E nesse momento, foi o momento onde Deus falou comigo. O pastor chamou nós lá, ué. Falou, você está bem? Eu falei, estou bem. Eu queria matar, mas passou à vontade. E ele falou assim, Deus vai te honrar. Eu só ouvi assim, mentira, não vai honrar nada. Nada vai dar certo. Não vai funcionar não, irmão. Não adianta, não vai dar certo. Eu nasci mesmo, foi para passar a luta financeira, nasci para passar a dificuldade. O que o senhor tem na minha vida? Por que o senhor não... Deus falou, é diferente, tem um mistério na sua vida. E esse negócio de mistério, eu detestava ouvir isso. É mistério. Que negócio de mistério, moço. De mistério. Revela logo esse mistério, que eu estou tão sofrendo tanto. Sim ou não, irmão? Naquele ano nós devolveu.
quebrei bem quebrado. E fui para a igreja orar. Fui fazer o quê? Era uma coisa que restava, não tinha mais nada. Tinha pedido casa, pedido lote, pedido carro, pedido moto, pedido tudo, irmão. Apartamento. Aí nós fomos morar por amor na casa da tia da Josi. Porque não é de favor, é por amor. Tem coisa que é amor. A gente que é ingrato fala que é de favor. Não seja ingrato. Foi por amor, irmão. É diferente de favor. Quando a gente é ingrato, Deus estou aí por favor, morando de favor. Não, irmão. Seja grato. Aprenda a entender o ambiente. Tem ambiente que é por amor pela sua vida. Que Deus preparou para você. E você está sendo ingrato, você está falando que está vivendo de favor. Fala, você toma. Fala, vai. Tem gente que quer ser muito metido. Irmão, Deus te pega da noite para o dia, viu? Deus pega o que Ele quiser, irmão, da noite para o dia. Ele pega e pronto. Até quem é dele, serve, íntegro, reto, desvia do mal. Ele pegou, o que sobra para mim, que era doido? A Josi falando, ela comprou uma casa nova, zero, 90 metros quadrados, e pôs nós para morar lá dentro. Nós morou 4 anos. Pegou aí, irmão? E nesses 4 anos eu comprei um Fusca, foi para acabar de sofrer. As meninas empurravam ele. Ele não pegava, tinha um satanás dentro dele, não sei o que era. Aquele Fusca era Deus me tratando, eu era o diabo. Acabando com a minha vida. Nós íamos entrar no carro, as meninas para frente do para-choque, ficavam as duas assim, ó. Eu falava, não, minha filha, hoje está pegando. Aí ele pegava naquele dia. Mas a maioria das vezes nós empurrava. Pegava no tranco. Então, vou encerrar, irmão, já está tarde, vou encerrar. Versículo 11, né, que eu estou? Deus prova. 13. Levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que fala, carneiro. Detrás estava o quê? Fala, preparado. Eu estava falando que na hora que Deus quiser, Ele pode preparar aquilo que a gente nem imagina, sim ou não? Deus nunca quis Isaac, irmão, já tinha o carneiro aqui preparado, sim ou não? O cordeiro. Tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o quê? O Senhor proverá, desde onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Aleluia! Fala para o seu irmão, Deus provê para quem aceita a ser provado. Fala comigo, fala bem claro. Provado. E na provação, continua obedecendo e crendo. Deus só vai prover para esse tipo de gente, que no meio da dificuldade, da provação, continua crendo, fiel, irmãos, e não desvia, e não abre mão, e fala, Deus, o Senhor está provando, mas o Senhor vai abençoar, o Senhor está provando, mas o Senhor vai aprovar. Irmãos, Deus só vai prover para esse tipo de pessoa que está sendo provada, mas está crendo, não desvia do propósito, aí entende o que Deus quer fazer na vida dele, sim ou não, irmãos? Porque tem gente que não está sendo provado, só reclama, fala mal de tudo. No momento da dificuldade é que você tem que, caladinho. Versículo 15, e nós vamos encerrar. Fique de pé no nome de Jesus. Recompensa para quem move pela fé e a obediência. Olha a recompensa agora. Olha o versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Fala, a primeira vez, fala comigo, ele pediu. A segunda vez ele vai entregar. Ah, não, pega a chave no nome de Jesus. Acesse isso aqui no nome de Jesus. A primeira vez ele? E a segunda ele vai? Não, aquilo que você nem pediu. Ah, isso aqui é poderoso, irmão. Olha o 16. E diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu único filho. O teu filho, o teu único filho. Olha o 17. Que poderoso. Que deveras te abençoarei e e grandiciosamente multiplicarei a tua como as areias, como as estrelas dos céus,
e como a areia que está na praia do mar. Uau, irmãos. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Olha o versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto o quê? Primeira Deus fala pedindo, a segunda Deus fala abençoando. Aquilo que você nunca imaginou em ter. Aquilo que você nunca imaginou, na verdade, a tomar por posse. Deus nessa noite, irmãos, Ele não quer só pedir, mas Ele quer abençoar ricamente a minha e a sua vida no nome de Jesus. Quem recebe isso no nome de Jesus? Irmãos, é uma palavra profética total na minha e na sua vida nessa noite, porque eu creio que essa palavra, irmãos, ela nessa noite, ela é falar comigo, um divisor de águas. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos reconhecer, irmãos, que Deus, Ele recompensa aqueles que creem, aqueles que obedecem. O homem e a mulher que é movido na fé e na obediência, não vai ficar sem receber da parte de Deus aquilo que Deus tem. Há uma presença de Deus nesse lugar, nessa noite, irmãos. E essa presença nessa noite está nesse lugar para ativar a nossa fé. Eu te ensinei sobre fé nessa noite de maneira muito poderosa, irmãos. Deus, Ele é generoso em tudo que faz para as nossas vidas. Nessa noite eu quero que você feche os seus olhos comigo e que a presença do Espírito Santo está nesse lugar. Talvez sua fé está abalada, você está confuso em algumas coisas, não conseguiu acessar algumas coisas nessa noite, na palavra. Talvez a voz da dúvida é mais forte do que a voz da fé nessa noite. Feche seus olhos. Talvez a voz da incredulidade está falando de maneira muito forte. Talvez a fé religiosa, essa fé, essa crença limitante está querendo falar mais alto na sua vida. Você está vivendo o melhor momento da sua vida, está achando que está pouco, está achando que as coisas não estão boas, e está querendo fazer besteira, porque eu já vi muita gente assim, irmãos, vivendo o melhor momento da vida, e de repente acha que não está bom, não está pouco, não está legal, e vai lá e faz uma besteira, e bagunça tudo na sua vida, bagunça tudo na sua casa. Por causa de nada, pelo fato de ser ingrato, pelo fato de não reconhecer aquilo que Deus está fazendo, pelo fato de não reconhecer aquilo que Deus já está entregando. Irmão, tem gente aqui que já recebeu tanto milagre, que não recebeu em 10 anos, está recebendo nesse ano, só de hoje. No ano de 2026, 2024 já recebeu. Transicionou, mudou, cresceu, foi abençoado, está aqui dentro. Mas está achando que está pouco, está querendo fazer besteira. Vai quebrar a cara. Essa palavra hoje é totalmente profética, irmãos. Ela é profética, irmãos. Deus nessa noite quer mexer na minha e na sua fé. Ele quer acrescentar na minha e na sua vida, em nome de Jesus, uma fé inabalável, uma fé que não abre mão, uma fé, irmãos, que nos faz alcançar. Deus nos levantou como igreja nesse lugar para acessar essa palavra de fé e de autoridade nas nossas vidas. Deus nessa noite quer me fazer e você, na verdade, crescer na fé nessa noite. Irmão, nós não podemos aceitar a voz da dúvida, nós não podemos aceitar a voz da incredulidade, nós não podemos aceitar essa voz, irmãos, que quer nos fazer deixar do mesmo jeito, ano e sai ano do mesmo jeito. Não, hoje nós vamos dar fim nisso. Oh Espírito Santo, o Senhor está aqui, Espírito Santo, fala conosco, fala com as nossas vidas, ó Pai. Nos deixa nessa semana, hoje é o primeiro dia da semana. Já quero começar o primeiro dia da semana acessando o meu milagre. Quero começar o primeiro dia da semana já vivendo milagres da parte do Senhor. Eu já quero começar o primeiro dia da semana destravando, desbloqueando, em nome de Jesus, aquilo que está me impedindo de alcançar a graça e a tua misericórdia nessa noite, Deus. Eu não sei quanto a você, mas nessa noite você tem que se levantar, igreja. Não aceitar essa situação, é pela fé que ela vai mudar, é pela fé que ela vai, em nome de Jesus, aceitar uma voz de comando. Em nome de Jesus, hoje é noite, Ele dá uma voz de comando para essa situação e fala: eu não te aceito mais, jumento, você não vai comigo, você vai ficar por aí.
Chega! Oh, eu quero orar por você. Irmão, como essa palavra está quebrando fortalezas nessa noite. Essa palavra nessa noite está quebrando, irmãos, fortalezas dentro de nós. Crença limitante. A gente acha que tem que ser só de um jeito. Se não for desse jeito, não vai. Se não for desse jeito, não é Deus. Olha se Deus trabalha do jeito que a gente pensa. Olha se Deus está dentro de uma caixinha de sapato. Tem gente que está com crença limitante, irmão, do passado. E não prospera, não avança. Está bloqueado. Hoje é noite de ser solto. Efatá, abra-te porta. Tem gente que está presa em tradições antigas. Chega, irmão, Deus é Deus de novidade. Deus nessa noite quer fazer na minha e na sua vida novidade de vida na sua palavra, na minha e na sua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu creio nessa noite que o Senhor está chacoalhando a nossa fé nessa noite. E que nós precisamos sim desse chacoalho nessa noite. Tem gente aqui que está sendo curado nessa noite, está sendo sarado nessa noite, está sendo liberto nessa noite. Tem gente aqui que nessa noite as portas estão abrindo, os papéis estão sendo assinados. Aquele telefone que você está esperando, Deus está mandando. Em nome de Jesus, andamento é nessa noite. Amanhã o telefone vai tocar. Eu estou profetizando, escute isso. Amanhã o telefone vai tocar. E você vai receber uma boa notícia. Aquele negócio que está para ser fechado, vai ser fechado. Aquele cliente que está travado, eu profetizo, amanhã o telefone toca. E você vai receber. Em nome de Jesus, uma voz falando: olha, eu quero fazer um pedido. Olha, nós vamos negociar, olha, vai dar certo amanhã. Deus está dando a ordem nessa noite. Demônios e fortalezas está caindo por terra nessa noite. Esse espírito de religião, de credulidade está caindo por terra nessa noite. Esse espírito de dúvida está caindo por terra nessa noite. Em nome de nós não aceitamos isso mais na Refrigério. Nós queremos profetizar uma geração de crentes na Refrigério, que levanta a sua voz da fé, que caminha por fé e não por vista, que rompe na fé no nome de Jesus. Eu sei que no monte do Senhor, o Senhor proverá. No monte onde Abraão achou que ia passar a sua maior dificuldade, ele passou o seu maior milagre. Não sei qual que é o monte da sua dificuldade, mas eu quero profetizar, vai ser o monte do seu milagre. No monte onde Abraão achou que ele ia perder tudo que ele tinha, foi um monte que ele ganhou tudo que ele poderia imaginar e que ele nunca poderia pensar, ele ganhou. Ele nem pediu o que Deus deu a ele. Abraão foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Então eu te libero nessa semana debaixo dessa unção, dessa direção de Deus, dessa manifestação do eterno para com a sua vida. No nome de Jesus, vai em paz, debaixo dessa palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus.